Fala, fisioterapeuta Júlio Santos Queiroz, gravando esse vídeo para te ajudar a esclarecer o texto, ou a imagem ou a frase que eu coloquei numa postagem acima anterior e você se sentiu interessado para saber um pouquinho mais de como as terapias integradas nos tecidos moles irão ajudar o seu paciente a necessitar cada vez menos de medicação e o pouco de medicação que ele ainda precisar tomar, como é que isso agirá mais ainda nos problemas musculoesqueléticos de maneira geral do seu paciente. Eu quero trazer aqui mais uma vez a nossa querida imagem e perguntar a vocês, que cor é um músculo? Que cor é um feixe muscular? E aí você já deve estar pensando na sua cabeça e falando até que esse músculo, na maioria das vezes, ele tem um padrão avermelhado. E aí nós seguimos. Que cor é um tendão? Tenta imaginar, não segue a cor dessa imagem, desse desenho, isso é um desenho esquemático, uma lousa, mas se você parar para tentar lembrar de uma figura de um livro, de anatomia, ou se na sua época da faculdade você fazia a disciplina de anatomia dissecando os cadáveres, como eu tive a honra e o prazer de fazer, hoje infelizmente só temos bonecos dentro das faculdades, você vai lembrar que a cor de um tendão ele é um amarelado, um branco, né? E aí é um misto, tá? Se a gente seguir, a gente chega a outra estrutura chamada osso. E aí eu pergunto mais uma vez, que cor é uma estrutura óssea? Que cor tem geralmente um osso? E aí você deve estar lembrando da imagem de uma figura de um osso, de um cadáver, de um livro e tal. E você está respondendo mais uma vez, Júlio, é branco. Show de bola. Pergunto a vocês, que cor é um ligamento? E você deve estar se perguntando, deve estar lembrando daquela imagem, também tem parecidas características de coloração, tá? Com a cor de um tendão, é um branco amarelado. E aí, faltou uma outra estrutura que a gente poderia desenhar aqui, né? Que cor seria um nervo, que vem lá do nosso sistema nervoso central, né? Sistema nervoso central, que qual é uma fibrazinha nervosa que vai inervar essa fibra muscular. E aí você deve estar lembrando que o nervo deve ter uma coloração branca também. Júlio, por que você está perguntando as cores das estruturas do meu corpo? E aí é onde a gente vai entender o como as terapias integradas vão ajudar o seu paciente a necessitar cada vez menos de medicação. Eu pergunto a você, se essas estruturas, tirando a fibra muscular, tem coloração branco-amarelada, é por um único fator. É que essas estruturas elas são pouco ou algumas delas até não vascularizadas. Concorda? Faz sentido para você? Então vamos lá. Se essas estruturas têm pouco ou quase nenhuma vascularização, de que me adianta o médico ou o seu paciente por conta própria, ou você às vezes até contribuindo, indicando que esse paciente tome algum tipo de medicação. Pelo que consta, a maioria das medicações vai ser digerida, vai ser absorvida e vai cair na corrente sanguínea. Então, para que essa medicação fizesse efeito nessas estruturas, elas precisariam ser bem vascularizadas. E aí, onde traz a primeira constatação, tá? Que vai chamar a atenção de muitos, que às vezes a gente não para pensar. Os nossos pacientes às vezes se entopem de medicação, se entopem de anti-inflamatórios, que já está comprovado a nível articular, fazem aumentar, a progredir essa degeneração articular. E nada dessa medicação faz efeito. E muitas vezes, quando eles procuram um fisioterapeuta que trabalha com algumas das terapias integradas ou terapias que vão ajudar a tratar, a liberar, a cuidar dos tecidos moles, né, da parte mole do corpo do paciente, esse paciente começa a ter resposta muito mais alta. E aí eu trago a ideia para vocês. É o seguinte, de maneira geral, o objetivo fisiológico, o primeiro objetivo fisiológico que qualquer uma das terapias consideradas integradas, como ventosa,
como dry needle, como raspadores, como gancho, como terapia neural, como terapias por onda de choque. De maneira geral, o primeiro objetivo fisiológico que todas essas terapias geram no nosso paciente é um aumento da vascularização local, tá? E aí, através do processo inflamatório, através dessa vascularização local que é causada, o paciente não necessitará estar usando tanta medicação. Por quê? Porque o próprio corpício dele começará a enviar mais células inflamatórias, células do nosso sistema imunológico, células anti-inflamatórias, células do nosso sistema imunológico, células reparadoras, células de regeneração, células de cicatrização daquela lesão. E também começará a chegar mais nessas estruturas o bendito da medicação que esse paciente está tomando. Consequentemente, se eu coloco mais quantidade aqui por causa da vascularização que eu criei nessas estruturas, cada vez menos esse paciente necessitará estar tomando altas concentrações, altas dosagens dessa medicação. E a partir do pouco que está chegando aqui, mais efeito associado ao seu tratamento fisioterapêutico de fortalecimento, de normalização do sistema musculoesquelético, tá? De fortalecimento, de liberação do tecido miofacial, de manipulações articulares, enfim. O que é que você queira estar fazendo com o seu paciente, cada vez mais associado ao pouco de medicação que está chegando aqui, mais resultado do seu paciente vai ter. Então, se liga nessa. Não adianta se entupir de medicação se a estrutura que está em sofrimento tem pouca vascularização. Esse remédio vai se impregnar o corpo todo do seu paciente e não vai chegar da maneira adequada nessas estruturas. A partir do momento que você começar a ajudar a vascularizar melhor essas estruturas, pouquinho de medicação que ele tomar, aí sim vai chegar uma excelente quantidade, potencializando o efeito do tratamento que você está fazendo e propondo aí. Beleza? Se você tem alguma dúvida, se manteve alguma dúvida, manda um direct para mim, manda uma mensagem que eu terei o maior prazer de bater um bate-papo com você e a gente se esclarecer e se ajudar. Grande abraço, fique com Deus, juntos, Queiroz, no ar.